Neste vídeo eu vou comentar alguns comentários e eu percebi que eles têm se tornado repetitivos. Então, por algum motivo, alguém pode estar passando aí por isso. E aí, então, eu vou comentar para tentar dar uma direção, para que talvez ajude mais pessoas. E a questão é a bobina aquecendo. A bobina aquecendo, ela começa geralmente porque a pessoa coloca o módulo de ignição 6 pinos, distribuidor aranha ou indutivo, que é o mesmo, e aí coloca a bobina 067. A bobina 067, ela já tem no rótulo dela pedindo a resistência de 0,8 ohms, que não é vendida com a bobina, e geralmente você não tem o fio resistivo no carro, e aí então ela vai começar a aquecer e o motor vai parar, porque ela vai desligar. Para contornar isso, algumas pessoas fazem o seguinte: coloca a 0,77, muda os cabos de vela para usar com pino e segue a vida. Por outro lado, a pessoa já fez isso, mas a bobina continua aquecendo. O próximo passo é qual? É você revisar os 3 aterramentos que tem no carro: na ponta do câmbio, no motor de partida e na bateria. Tem que limpar todos eles ali e reapertar ou trocá-los ou colocá-los. E tem muitos fusquinhas aí que não tem aterramento. Então, ou seja, quando você faz todo esse aterramento, o carro melhora muito, até em questões de outras partes elétricas, seja farol, pisca, enfim. Mas aí você já fez tudo isso e a bobina continua aquecendo e o carro para. Você pode ter um problema de bomba de combustível, que também interfere lá na bobina. Por algum motivo, quando você tem vamos dizer assim, uma bomba de combustível fraca, ela começa a aquecer mais a bobina. E isso foi uma das coisas que eu descobri na prática. Qual que é a relação que uma coisa tem a ver com a outra, eu não sei. Mas na prática, no dia a dia da oficina, a gente descobriu isso. Então, pode ter uma ligação com a bomba de combustível fraca. Uma outra coisa que pode também fazer a bobina aquecer é quando a pessoa coloca giclês pequeno no carburador ou faz uma mistura, um ajuste de mistura errado, deixando mais pobre. E aí também isso acarreta que, de alguma forma, a bobina também vai aquecer. Por outro lado, cabos de vela também faz a bobina aquecer. Neste caso, você tem que colocar o multímetro. No próprio cabo já vem a descrição de quantos ohms ele tem que dar. Aí você vai lá na escala de 20K do multímetro, coloca lá e vê. Então depois você tem que analisar as velas. Tem situações onde que a vela está desgastada e ela simplesmente acaba
não funcionando mais, tem situações em que ela fica com mau funcionamento e também implica na bobina. Então é um negócio assim que não é tão simples. Então você tem que analisar tudo quando o carro começa a aquecer a bobina. Agora, quando você colocou ignição e já começa a aquecer, pode ser questões simples, como aterramento, pode ser questões da bobina 067. Então são essas questões assim. Quando você vai começar a tentar desvendar o problema da bobina aquecendo, você já tem que ter na sua mente que, primeiro de tudo, olhar se não tem o chicote invertido, tanto no distribuidor como no módulo. Depois você tem que checar a ignição, cabo, vela, rotor, tampa, bomba de combustível, giclagem de carburador, aterramento do carro. Então tudo isso aí vai te facilitar, você checando, vai te facilitar a ter aí um funcionamento perfeito da sua ignição, tá? Às vezes no comentário a gente não consegue exemplificar, e aí então você pode achar que a gente não quer falar sobre. Mas nesse vídeo que eu estou fazendo agora, você vai poder ter aí uma direção de aonde começar. Porque às vezes, por algum motivo, travou o centrífugo dentro do distribuidor. O que acontece? Se talvez o ponto ficou muito adiantado, vai ter problema na bobina. Se de repente você tem um ponto muito adiantado, vai ter problema na bobina, ela vai esforçar mais para trabalhar. Se você abriu demais os gaps das velas de ignição, a bobina vai trabalhar mais porque ela vai ter que fazer mais esforço. Se de repente você colocou ali nas aranhas do distribuidor, você deixou mais apertado. O normal é deixar com 0,40, igual do platinado, mas você quis deixar com 10. O que acontece? A bobina vai trabalhar mais. Aí a consequência é o aquecimento. Então existe uma série de coisas que tem que ser analisada. Claro que a gente está aqui, o carro está aí com vocês. A gente não tem como falar, veja o combustível, veja carburador, veja a vela de ignição como é que tá, testa no multímetro aí quanto é que tá dando no cabo de vela. Então, que nem, por exemplo, já teve situações de a gente comprar cabo de vela novo e ele tinha que vir por volta de 5 ohms. No multímetro tava dando 3, 2, já é um cabo de vela que a gente não vai nem instalar. A gente vai devolver e vai pedir outro. Por quê? Se no próprio cabo de vela já está especificando para você poder tirar referência com o que está no multímetro, sem chance. Se já está muito fora, melhor nem instalar. Hoje, pelo menos aqui, a gente está sofrendo com vela de ignição. Tirar da caixa, colocar no carro é o pior erro. Você tem que testar antes. Por quê? Senão você traz um mau funcionamento para o veículo devido à vela de ignição ruim de marcas famosas. Então, assim, se você está sofrendo com problemas de bobina aquecendo, dê uma olhada nesses itens. Por mais que estejam funcionando, faz o teste com o multímetro, faz o teste na bomba de combustível para ver se de repente ela não está fraca, dá uma olhada no carburador para ver se não está com o giclê muito pequeno, errado, de repente, e aí fazendo ele trabalhar mais pobre, vai aquecer não só o motor como a bobina também.
Mudar a bobina dali do lugar dela ali original não vai resolver o problema. Porque se você tem um problema, seja ele elétrico, de um alternador carregando a mais, ou uma falta de uma resistência, no caso de usar 067, ou no caso de você ter uma falha de aterramento no carro, ou N coisas que de repente pode ter dado errado, não é mudar ela de lugar que vai resolver o problema. Às vezes você tem um problema no módulo, o módulo esquenta, porque às vezes você tem um problema no distribuidor. Por isso que quando tem aquela abraçadeirinha, tem que limpar ela e deixar ela em contato, aonde que tem o parafusinho lá, a chave 13, que é uma porquinha, para você apertar a abraçadeira para ela manter na posição. Então você tem que limpar aquilo dali para ter contato da abraçadeira no bloco com o distribuidor. Ali é um ponto de aterramento. Ninguém fala isso, mas é um ponto de aterramento. Então, ou seja, se você começa a ter problema, talvez é bem simples, é só falta de aterramento. O módulo, a caixa do módulo, é muito interessante que você aterre ela também, junto com aquele fiozinho marrom do módulo 6 pinos. Muitas pessoas às vezes faz um negócio assim, ó. Ele coloca o módulo no carro, aí no próprio parafuso ele vai e parafusa tudo junto. Só que às vezes, por algum motivo, a caixa do módulo ela está pintada e por algum motivo o parafuso não consegue passar corretamente ali o aterramento. Aí você coloca o multímetro na escala de continuidade, você vê que ele acusa uma resistência. Então você tem que limpar e resolver isso ali, ele precisa zerar. Muitas das vezes são coisas bobas assim que colocam o sistema de ignição a perder. Ou às vezes você não está chegando uma corrente satisfatória. Eu peguei um problema desse aí numa Brasília. E o que acontece? Então o módulo precisa de 12 volts para trabalhar, ele até trabalha com 10. Menos que isso ele começa a falhar. E aí também, por consequência, a bobina também falha. Aí você começa a ter um problema de lenta, para manter o carro na lenta. O carro fica com a lenta quadrada, fica muito ruim, fica horrível. E aí já não é um problema de aquecimento, mas é um problema de falta de corrente. Num dos comentários me perguntaram também que estava chegando, se eu não me engano, 14 volts na bobina. É desejável que chegue o mesmo que está sendo produzido no alternador. Então, se lá está produzindo 14.50, é muito bom que chegue a 14.50 na bateria e que também chegue a 14.50 na bobina, no positivo. Uma perda é considerável, muito não. Para você que está aí com problemas de bobina aquecendo, dê uma olhada neste ciclo, que é um ciclo. Você começa no módulo, vendo o aterramento, vai para o distribuidor, vai para os cabos de vela, tira todos, testa, vê aterramento. Ainda não resolveu, aí você vai para bomba de combustível e vai para o carburador, que deve ter alguma coisa errada. Às vezes até o próprio motor está com deficiência de aterramento, que talvez foi pintado ou alguma coisa assim, ou está muito sujo, o aterramento vai ficando prejudicado. E aí você começa a ter problema de bobina aquecendo e tal. Então geralmente, se você tem uma bobina aí que ela está aquecendo, você já olha, se for 067, você pode ter certeza que você está sem resistência. E esse é um dos fatores maior que vai te complicar. De modo geral, com o multímetro, é possível você fazer os testes nos cabos de vela. É possível você fazer os testes até de aterramento. Depois que eles forem instalados, você consegue medir para ver o quanto é que está tendo de aterramento.
Uma outra coisa que eu peguei esses dias atrás aí, um problema, foi que duas velas de ignição novas, de marca famosa, ao fazer o teste com o multímetro na escala de continuidade, os números apareciam uns números grandes ali no visor, e esses números ficavam diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando. Isso numa vela nova. Se você instala uma vela dessa no seu carro, bem provavelmente já vai ter algum problema. Então uma coisa é sempre você, antes de instalar, fazer aí a medição de rotor, continuidade na tampa, continuidade no próprio cabo de vela. E nunca confie que porque a marca famosa, você comprou o cabo de vela e ele vai vir bom. A gente já cansou de reprovar cabos de vela, rotor, tampa, vela de ignição por vir errado. Então, com multímetro, não precisa ser um multímetro da NASA, aquele amarelinho vai te socorrer, vai te suprir tranquilamente, desde que você veja certinho as escalas ali. Escala de 20K, você testa cabo de vela, você testa rotor. Naquele da continuidade, que é o da buzininha, você testa as velas, você pode também usar para fazer nas velas ali uma lâmpada de teste e usar na bateria. Tem situações que a vela nem acende, tem situações que ela acende fraco. E aí você consegue fazer o teu teste aí e conseguir o melhor resultado para o seu Fusquinha funcionar perfeitamente. Fique sempre atento ao aterramento. Uma outra coisa que vale lembrar: módulos 6 pinos. Se você deixar a chave ligada no painel com o motor desligado, a bobina vai aquecer. Ele não tem corta-corrente. Se você estiver usando o sistema 7 pinos da caixa grande, ele tem corta-corrente, mas o 6 pinos não. Então, se você deixar a chave ligada com o motor desligado, só o painel, vai aquecer a bobina. Então, se você vai fazer algum serviço ali que exige deixar a chave ligada, desconecte lá a bateria, ou faça isso sem demorar muito, para que você não fique com a bobina quente. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Qualquer dúvida, deixe no comentário. E até o próximo vídeo.